Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 23 de abril. Vamos mostrar nessa edição as metas apresentadas pelo presidente Jair Bolsonaro na área ambiental durante a cúpula do clima. O Supremo Tribunal Federal já formou maioria entendendo que Sérgio Moro foi parcial no julgamento de Lula. O Brasil superou as 383 mil mortes pela Covid. E a Pfizer identificou, olha só, versões falsas da vacina desenvolvida pela empresa no México e na Polônia. Começou ontem a cúpula de líderes sobre o clima, organizada pelos Estados Unidos. O presidente americano Joe Biden aumentou o compromisso do país para conter o aquecimento global e anunciou o corte das emissões de carbono em 50% até o final dessa década. Os Estados Unidos são os responsáveis por 15% das emissões globais. O encontro de líderes mundiais é uma iniciativa dos Estados Unidos seguida por 40 nações ao redor do mundo. A nova meta do país é quase o dobro da anterior, que tinha sido fixada por Barack Obama em 2015. Na ocasião, o país havia se comprometido a cortar as emissões entre 26% e 28%. O objetivo do evento é pressionar as nações mais poluentes a reduzirem as emissões de CO2 para frear as mudanças climáticas. Biden abriu a reunião virtual anunciando que seu país vai reduzir as emissões de gases do efeito estufa entre 50% a 52% até 2030, em comparação aos níveis de 2005. Depois, ele declarou que Washington planeja aumentar a ajuda oficial aos países em desenvolvimento para combater a mudança climática. Ao mesmo tempo, pretendemos triplicar o nosso financiamento público para aplicação no clima em países em desenvolvimento até 2024, reconhecendo que os dividendos pagos na redução de custos de desastres e conflitos são evitados. Os Estados Unidos voltaram ao Acordo de Paris com Biden, depois que o antecessor Donald Trump se retirou por considerá-lo injusto. O Acordo de Paris de 2015 visa limitar o aquecimento global a 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Durante o evento, o presidente da China, Xi Jinping, também apresentou metas de redução da emissão de gases poluentes. Ele falou que o país prioriza a preservação ecológica e que tem como meta neutralizar as emissões de carbono até 2060. China e Estados Unidos são os 2 maiores poluidores do mundo. Vladimir Putin, presidente da Rússia, afirmou que o país se compromete a cumprir as obrigações internacionais na área ambiental e que o governo estuda dar preferência para empresas que investem em tecnologias limpas, inclusive empresas estrangeiras. O primeiro-ministro canadense anunciou a meta de reduzir até 2030 as emissões de gases poluentes em ao menos 40%, na comparação com o nível de 2005. Em sua fala, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa disse que os países desenvolvidos têm a responsabilidade de ajudar nações mais pobres na luta para reduzir essas mudanças climáticas e lidar com as suas consequências. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem, durante participação na cúpula do clima, que o Brasil deve atingir a neutralidade climática até 2050, que deve zerar o desmatamento ilegal até 2030 e que o país está aberto a cooperações internacionais para ajudar a proteger a Amazônia. Na reunião com os líderes mundiais sobre o clima, o presidente Jair Bolsonaro garantiu que o Brasil irá reduzir a emissão de gases nos próximos anos, fazendo um compromisso de atingir a neutralidade climática até 2050, antecipando em 10 anos a meta anterior. Somos um dos poucos países em desenvolvimento a adotar e reafirmar uma NDC transversal e abrangente, com metas absolutas de redução de emissões, inclusive para 2025, de 37% e de 40% até 2030. Coincidimos, senhor presidente, com o seu chamado ao estabelecimento de compromissos ambiciosos. Nesse sentido, determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050, antecipando em 10 anos a sinalização anterior.
A neutralidade climática é o nome dado ao objetivo de promover redução e equilíbrio de emissão de gases que provocam o efeito estufa, especialmente na indústria, transporte e geração de energia. Uma das formas de atingir essa meta é a eliminação do uso de combustíveis fósseis. O presidente também reforçou que pretende acabar com o desmatamento ilegal até 2030. Esse compromisso já havia sido feito em carta enviada ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na semana passada. Para isso, Bolsonaro disse que precisa de soluções para promover o desenvolvimento sustentável na região amazônica, sem prejudicar a economia dos moradores da região. Entre as medidas necessárias, para tanto, destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal. Com isso, reduziremos em quase 50% nossas emissões até essa data. Devemos enfrentar o desafio de melhorar a vida dos mais de 23 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, região mais rica do país em recursos naturais, mas que apresenta os piores índices de desenvolvimento urbano. A solução desse paradoxo amazônico é condição essencial para o desenvolvimento sustentável da região. Devemos aprimorar a governança da terra, bem como tornar realidade a bioeconomia, valorizando efetivamente a floresta e a biodiversidade. O presidente destacou a importância do mercado de carbono para o equilíbrio, disse que o Brasil está aberto à cooperação internacional e pediu ajuda para fortalecer a rede de proteção ambiental. Diante da magnitude dos obstáculos, inclusive financeiros, é fundamental poder contar com a contribuição de países, empresas, entidades e pessoas dispostas a atuar de maneira imediata, real e construtiva na solução desses problemas. Neste ano, a comunidade internacional terá oportunidade singular de cooperar com a construção de nosso futuro comum. A COP26 terá como uma de suas principais missões a plena adoção dos mecanismos previstos nos artigos 5º e 6º do Acordo de Paris. Após a fala do presidente, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que o governo está dobrando os investimentos em ações de combate ao desmatamento ilegal e que, a partir do começo do próximo mês, as ações de fiscalização serão intensificadas. As ações que se seguirão a partir de agora, a partir de 1º de maio, elas têm todas as condições de reduzir o desmatamento em prazo anterior a 2030. 2030 é o limite. Mas nada nos impede de ir reduzindo o desmatamento desde agora. Para isso, o governo coloca os seus recursos de agências ambientais, Polícia Federal, logística das Forças Armadas, e abre a possibilidade, como foi dito pelo presidente da República, abre a possibilidade para que os países, empresas, entidades nacionais e estrangeiras colaborem com o robustecimento do orçamento para a redução do desmatamento ilegal. Por falar em clima, mudanças climáticas, as temperaturas na Europa seguem aumentando. O Serviço Europeu de Monitoramento das Mudanças Climáticas Copérnicos divulgou nesta quinta-feira um relatório sobre o aquecimento global em 2020. De acordo com o texto, o clima na Europa continuou a esquentar, com as regiões árticas da Sibéria registrando um ano excepcional, com temperaturas mais de 4 graus acima da média. Globalmente, 2020 foi um dos 2 anos mais quentes já registrados, empatado com 2016. Mas foi o mais quente na Europa, onde a temperatura média foi 0,4 graus superior à média dos 5 anos mais quentes, todos na última década. O relatório sobre o estado do clima na Europa mostrou ainda um aquecimento particularmente acentuado durante o inverno, com 1,4 graus Celsius acima do recorde anterior e 3,4 graus acima da média dos invernos de 1981 a 2010. Além disso, houve um aquecimento particularmente perceptível no nordeste do continente, especialmente nas áreas árticas da Sibéria, que viveram o ano mais quente já registrado, com uma temperatura 4,3 graus Celsius acima da média. O Ártico como um todo experimentou seu segundo ano mais quente, ficando 2,2 graus Celsius acima da média de 1981 a 2020.
Como resultado, a camada de gelo do Ártico diminuiu, atingindo a menor superfície já registrada. Um recorde histórico de calor no Círculo Polar Ártico foi registrado em junho, com 38 graus na cidade russa de Verkhoyansk. O Supremo Tribunal Federal determinou ontem que os processos em que Lula foi condenado pela Justiça Federal do Paraná devem ser levados para julgamento em Brasília. O Supremo também considerou o ex-juiz Sérgio Moro parcial no julgamento do ex-presidente. Por 7 votos a 2, o plenário já formou maioria para manter a decisão da segunda turma. O ministro Marco Aurélio Mello pediu vista, adiando assim o fim do julgamento. A decisão sobre Sérgio Moro foi considerada a maior vitória do ex-presidente, que foi investigado em 4 processos pela Lava Jato de Curitiba. No caso do triplex em Guarujá, Sérgio Moro condenou o ex-presidente a 9 anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo o ex-juiz, Lula era o real proprietário do imóvel, que valia quase 2,5 milhões de reais, que ele teria ganhado da construtora OAS em troca de vantagens para a empreiteira. Foi esta condenação que levou o ex-presidente para a prisão na sede da Polícia Federal em Curitiba durante 580 dias. Em maio de 2017, um ano após a denúncia do caso Triplex, a Força-Tarefa da Lava Jato denunciou Lula por supostamente ter aceitado reformas no sítio de Atibaia, em São Paulo, feitas pelas empreiteiras Odebrecht e OAS, com dinheiro de propina decorrente de contratos da Petrobras, no valor de R$1 milhão. Desta vez, Lula foi condenado pela juíza Gabriela Hart, que assumiu o caso após Moro ter deixado o judiciário para assumir uma pasta no governo Bolsonaro. A pena foi de 12 anos e 11 meses de prisão. O petista recorreu e o TRF4 aumentou a pena para mais de 17 anos. A terceira ação de Lula foi sobre o Instituto Lula, que teria sido comprado com dinheiro de propina da Odebrecht. E um imóvel para o Instituto Lula, que não foi usado, e por um apartamento vizinho à cobertura onde a família Lula morava em São Bernardo do Campo. Houve também a acusação de que o Instituto Lula, que nem começou a funcionar, recebeu R$1 milhão de uma empresa que prestava serviços ao governo da Guiné Equatorial. Todos esses processos deverão voltar à estaca zero na Justiça do Distrito Federal, que, segundo foi definido pelo STF, era o local correto para o julgamento do ex-presidente, que exercia o mandato em Brasília. O trabalho da Justiça vai recomeçar, mas terá de ser acelerado se o objetivo for o de impedir que o ex-presidente seja candidato nas próximas eleições. O decreto publicado pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, alterou as medidas de restrição contra a Covid-19. Com a flexibilização, as praias estão liberadas para permanência e banho de mar. E o banho de mar, aliás, foi autorizado de segunda a sexta-feira. Ambulantes e vendedores com barracas podem trabalhar também durante a semana. Atividades que não são essenciais podem funcionar até às 10 da noite, mas com 40% da capacidade em locais fechados. Continua proibido ficar na praia e em locais públicos durante as madrugadas. Festas e eventos em geral seguem suspensos. Essas regras entram em vigor no primeiro minuto de sábado. E a previsão é de que no dia 3 de maio uma nova decisão seja anunciada. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem o orçamento para esse ano. Quinta-feira era o último dia do prazo. Bolsonaro fez alguns vetos e o texto já foi publicado no Diário Oficial da União. Foram cortados quase 20 bilhões de reais em emendas parlamentares e despesas não obrigatórias. Tudo para evitar que o governo furasse o teto de gastos, ou seja, para que ele não gaste mais do que é permitido em lei. O governo bloqueou, pelo menos por enquanto, mais 9 bilhões de reais em gastos. A criação de cargos na Polícia do Distrito Federal foi barrada. A gente vai para o intervalo. Na volta, vamos mostrar que o Brasil registrou 2.000 mortes pela Covid em 24 horas, mas aumentou o número de estados com queda na média de óbitos. E vamos falar também das vacinas falsas contra a Covid no México e na Polônia. Voltamos já.
A Caixa Econômica paga hoje a primeira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família com o número de identificação social, o NIS, terminado em 5. Para os trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos começaram em 6 de abril. Os nascidos de janeiro a agosto, já receberam a primeira parcela. Os pagamentos da primeira parcela do auxílio emergencial vão até o final desse mês. O Ministério da Saúde informou que o Brasil passou de 383 mil mortes por Covid. Mais de 2 mil delas foram registradas nas últimas 24 horas. O Brasil registrou mais 2.027 vítimas da Covid-19 em um dia. E o total de óbitos chegou a 383.502. Também foram confirmadas em 24 horas 45.178 novas contaminações por coronavírus. Com isso, já são mais de 14 milhões e 167 mil diagnósticos desde o início da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias está em 2.580 por dia. Já a curva de novos casos em uma semana segue baixando e agora está em 60.185 novas confirmações diárias. Agora, analisando a evolução da doença por estados, podemos verificar que o aumento nos óbitos pelo coronavírus aparece em 2 deles, Acre e Pará. Dessa vez, 11 estados registraram estabilidade: Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e Sergipe. E em queda aparecem 14 unidades da federação: Amazonas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. O balanço da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos aponta que o mundo todo já tem 144 milhões e 800 mil casos confirmados de Covid desde o início da pandemia e 3 milhões e 73 mil pessoas morreram. Vamos falar agora de vacinação. O balanço da vacinação contra a Covid no Brasil mostra que já foram aplicadas mais de 39 milhões e 200 mil doses de vacinas contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 27 milhões 887 mil pessoas foram imunizadas com a primeira dose da vacina, o que equivale a 13,17% da população. 11 milhões e 404 mil pessoas receberam a segunda dose. Entre os estados que mais vacinaram a população estão Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e a Bahia. Ontem, 13 pessoas morreram em um incêndio em um hospital que trata pacientes com Covid na Índia. Todas as vítimas eram pacientes com a doença. O país vive um surto da Covid com recorde de casos por dia, mais de 200, 300 mil casos por dia. O hospital fica na região de Mumbai e as causas do fogo estão sendo investigadas. Hoje o dia amanheceu gelado na cidade de São Paulo. Vamos ver como é que fica o tempo hoje em todo o Brasil. O amanhecer desta sexta-feira ainda será frio em grande parte do centro-sul do país. Inclusive, o dia pode começar com geada nas áreas mais altas das serras gaúcha e catarinense. A tempestade subtropical Potira vai se deslocar para alto mar e começar a perder força. Por isso, só há expectativa de chuva passageira entre o litoral norte gaúcho, a costa de Santa Catarina e do Paraná, até a Baixada Santista no litoral sul de São Paulo. A expectativa é de sol e tempo firme na região da capital paulista, nas demais áreas do interior paulista e também sobre os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, em grande parte de Minas e nas 4 capitais da região centro-oeste. Na região sul, também pode chover entre a tarde e a noite no extremo oeste gaúcho por causa do avanço de algumas áreas de instabilidade. Mas sobre as capitais Curitiba e Porto Alegre, o tempo também segue firme. Por outro lado, a sexta-feira será um dia marcado por tempo instável e chuva a qualquer hora na região de Salvador, no interior do Maranhão, do Piauí, no norte do Tocantins e também sobre as capitais São Luís, Fortaleza e Manaus. Nas capitais da costa leste do Nordeste, inclusive no Recife e em João Pessoa, ainda chove rápido. Nas demais áreas das regiões Nordeste e Norte do Brasil,
O dia começa com sol e chove entre a tarde e a noite. A mínima prevista em Porto Alegre é de 14 graus e o dia começa com apenas 9 graus na região de Curitiba. A máxima prevista é de 27 graus em Brasília, faz 25 graus em São Paulo e 26 graus em Florianópolis. A Fiocruz entrega hoje mais 5 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca e a remessa vai ter mais vacinas do que o previsto. O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, Biomanguinhos, superou a previsão inicial e aumentou em 300 mil a quantidade de doses da vacina, doses liberadas hoje. Aliás, nessa semana. Com isso, o total entregue pela Fundação deve ser de 18 milhões no mês de abril. E também com isso, a Fiocruz deve cumprir a meta de produzir 100 milhões de doses a partir do IFA importado, a matéria-prima importada conforme o acordo com a farmacêutica AstraZeneca. No segundo semestre, a Fiocruz prevê produzir 110 milhões de doses, mas com o IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, fabricado aqui no Brasil. A Pfizer identificou versões falsas da vacina contra a Covid-19 vendida no México e na Polônia. A substância era comercializada por até $1.000 a unidade. O governo mexicano anunciou a apreensão das vacinas falsas em 17 de fevereiro e várias pessoas foram presas. O caso é investigado pelo Ministério Público. Era uma casa clandestina, uma espécie de clínica que tinha sido divulgada através de diversos meios de comunicação da internet. Autoridades mexicanas, citadas pelo jornal americano The Wall Street Journal, disseram que a substância foi encontrada em refrigeradores de cerveja e que as doses tinham números de lote e datas de validade falsos. 80 pessoas foram vacinadas com a substância. Em meados de março, o governo mexicano também apreendeu um carregamento em um avião particular com destino a Honduras de supostas vacinas da Sputnik V, que as autoridades russas disseram ser falsas. Segundo a Pfizer, o líquido encontrado nos tubos apreendidos na Polônia era uma substância cosmética, possivelmente um creme anti-rugas. A Rússia anunciou que vai começar hoje a retirada de tropas na região da fronteira com a Ucrânia e na Crimeia. As manobras militares provocaram grande preocupação da comunidade internacional. A iniciativa coincide com o fim das manobras militares russas, que provocaram grande preocupação da comunidade internacional. De acordo com o Ministério da Defesa, as tropas demonstraram capacidade de garantir uma defesa confiável e os soldados mobilizados na Crimeia devem partir até o dia 1º de maio. O Ministério da Defesa informou ainda que as manobras envolveram 10 militares, a aeronáutica, quase 40 navios e a defesa antiaérea. Logo após o anúncio, Washington ressaltou que espera ações e não palavras por parte de Moscou. O porta-voz da diplomacia americana, Ned Price, também disse que os Estados Unidos vão continuar vigiando a situação de perto em cooperação estreita com as autoridades ucranianas e outros aliados. No futebol, mesmo com as críticas e protestos, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, defendeu em uma entrevista a criação da Superliga Europeia. O torneio anunciado no último domingo contaria com a participação de pelo menos 12 gigantes do futebol europeu, mas a repercussão foi negativa entre entidades do esporte e torcedores, fazendo com que o projeto não tenha data para sair do papel. Sim, o projeto existe, mas metade dos times saiu, cansados do que ouviram em 24 horas, dizendo querer não continuar com isso. Uma reunião com o presidente da UEFA foi solicitada pelos fundadores da Superliga Europeia, mas nunca houve uma resposta. Pérez ainda criticou as ameaças e insultos que nunca havia visto em 20 anos no futebol. ¿Por qué no nos han dado a oportunidad de explicarlo? Porque não deram a chance de nos explicar. Porque não querem. Há algumas pessoas que não querem realmente que algo aconteça. O que não pode acontecer é, por exemplo, na Liga Inglesa, 6 clubes perderem e outros 14 ganharem. Não pode na Liga Espanhola que os que estão no topo percam dinheiro e a maioria dos clubes ganhem dinheiro. Que os de arriba perdamos dinheiro e a maioria dos clubes pues ganem dinheiro.
O presidente do Real Madrid insistiu na necessidade de gerar mais receitas porque os 12 clubes inicialmente envolvidos na Superliga perderam 600 milhões de euros na última temporada e ainda não é possível saber quanto tempo essa situação vai se prolongar. Fundada por Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Manchester United, Chelsea, Milan, Juventus, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona, a Superliga Europeia gerou protestos por todo o continente, levando a maioria dos clubes a abandonar o projeto. Ainda comprometido com a competição, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, voltou a defender a necessidade de criar um torneio independente, embora estivesse aberto a um diálogo com a UEFA. Além de Barcelona e Real Madrid, apenas Milan e Juventus seguem como membros da Superliga Europeia. Essa edição fica por aqui. Daqui a pouco, 10 da manhã, no horário de Brasília, tem outras informações e no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau, bom dia, boa sexta-feira.